Olá, eu sou o missionário Marco Antônio Ripari e passaremos um tempo juntos, aprendendo da palavra escrita de Deus. Estarei falando de coisas práticas que vai nos ajudar no nosso dia a dia. É muito comum quando eu recebo pedidos de oração pelo WhatsApp, as pessoas questionarem qual o local ideal, Ripari, para a gente estar orando, quanto tempo é ideal para se orar, qual o melhor horário também para orar. São muitas perguntas em relação a isso, porque as pessoas querem nos ter como modelo, né? Isso é saudável, tudo bem quanto a isso, mas eu quero dizer que você pode criar a sua forma de falar com Deus, porque talvez o sacrifício que eu faço você não tenha condição de fazer, e talvez a orientação que você receba de Deus, como Ele quer que você faça, será o seu sacrifício em particular. De repente Deus pede para você falar com Ele, orar todo dia de manhã, 6 horas. Veja, e não serve para mim pegar como modelo, 6 horas da manhã eu estou dormindo, tá ok ou não? E de repente eu muitas vezes estou orando 2, 3 horas da manhã, são nas madrugadas que eu mais oro, embora eu tire a parte da manhã, parte dela para orar também, mas para fazer o devocional. Eu digo, como que você vai fazer devocional de manhã se você tem que ir trabalhar? A minha atividade é diferente, eu sou missionário itinerante, então nessa pandemia nem de casa estou podendo sair, porque eu dependo de viajar para pregar nas igrejas. E como que você vai orar de madrugada se você tem que acordar 5 da manhã para trabalhar? Então o ideal é conversar com Deus, falar para Ele que você tem vontade de servi-lo, de adorá-lo na oração, na adoração, e Ele vai instruindo você, Ele vai encaixando você no seu dia a dia, e você vai ver que não será uma coisa pesada, nem pode, tem que ser uma coisa prazerosa. Veja só, eu fiz uma pequena pesquisa aqui para dividirmos experiências juntos. Quando se fala qual o lugar ideal para orar, eu encontro uma escritura em Mateus 6:6 que diz assim, Mateus 6:6, palavra escrita de Deus. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu Pai que vê em secreto, que te recompensará. Olha, aqui está uma dica, orar no quarto. Uma dica, uma orientação que eu encontro na Bíblia. Isso não significa que você não vai poder orar na sala ou no banheiro enquanto toma banho. Eu só estou dizendo para você acerca de uma citação feita aqui na Bíblia. Agora, qual o tempo de oração? 10 minutos, 5 horas, 2 minutos, 5 minutos? E eu encontrei em Mateus 26:38, Mateus capítulo 26, versículo 38, palavra escrita de Deus dizendo assim, quando Jesus estava no Getsemane, ele conversou com Pedro, Tiago e João, chamando a atenção deles, porque enquanto Jesus estava orando, eles estavam dormindo. Aí Jesus falou para ele, puxa vida, né? Vocês não puderam vigiar enquanto eu estava orando e vocês estavam dormindo. A palavra diz assim, palavra escrita de Deus, nem uma hora puderam vigiar comigo. Nem uma hora puderam vigiar comigo. É uma citação que eu encontrei na Bíblia, de uma sugestão de orar 1 hora. Mas talvez você não possa. Agora você não vai não orar porque você não consegue ou porque você não tem um determinado tempo devido à sua correria do dia a dia.
você não consegue cumprir essa citação de 1 hora e você vai deixar de orar. Não, você pode orar 1 minuto, 2 minutos. O que importa é você não deixar de falar com Deus todos os dias. Você está na presença de Deus, não importa o tempo. Só estou dando um exemplo que eu encontrei na Bíblia. Agora, quantas vezes orar? Embora a Bíblia diz orai sem cessar, ela faz aqui uma citação a respeito de quantas vezes orar por dia. Será que seria ideal 1, 2, 3, 4, 5? E eu encontrei algo interessante para compartilhar com você. Embora Deus tenha colocado fortemente no meu coração para fazer uma determinada coisa, a Bíblia fala a respeito de Daniel. E lendo o livro de Daniel, você vai observar que ele orava 3 vezes ao dia. Eu descobri que Daniel orou de madrugada, quando estava na cova dos leões. Não livrou Deus ele da cova, mas livrou-o na cova. Então, aqui está, por exemplo, uma dica. Eu acho que Daniel tinha essa prática porque também havia uma certa prática dos cultos que eram 9, 12 e 15 horas. Então, ele orava 3 vezes ao dia. No versículo 4 corrigindo, desculpa, viu? Em Atos 16, 25, palavra escrita de Deus, diz assim: Paulo e Silas, quando oravam e cantavam hinos a Deus, meia-noite. Outra citação de um horário de meia-noite. Eu particularmente gosto muito desse tipo de horário. Há quem diz que a fila é curta, todo mundo vai dormir, fica mais fácil. São citações saudáveis, né? Mas eu gosto por causa do silêncio. Eu prefiro escrever de madrugada, orar de madrugada, fazer minhas coisas de madrugada, editar meus vídeos de madrugada, rende mais, né? Agora, aqui, Paulo e Silas orou à meia-noite, é uma citação. Porém, a história de Daniel, que me chama a atenção, é fantástica. Ela nos mostra que se servirmos a Deus com dedicação, se procurarmos levar uma vida honesta, não precisamos nos preocupar com os inimigos. Não precisamos se preocupar com os inimigos que se levantarão contra nós. Todo dia sempre tem alguém se levantando contra nós. Veja, esses inimigos que serão levantados contra a nossa vida, eles não nos tocarão. Nem um fio de cabelo eles vão tocar em nossa vida. Você nunca será ferido se você servir com honestidade, com seriedade, esse Deus maravilhoso que eu me refiro, Yahvé, Deus de Abraão, Jacó e Isaac, Deus criador do céu e da terra. Esse Deus nunca nos abandonará, ele jamais nos desamparará. E a história de Daniel, quando eu falo para você que é muito fantástica, e sei que provavelmente você conheça, me permita repetir, para aprendermos juntos. O rei Dario, ele dividiu o país em 120 províncias. Então ele colocou 120 homens para governá-las. Um homem em cada província para governá-la. Então seria 121 homens, porque ele dividiu o país em 120 províncias. Ele nomeou 3 ministros para controlar essas 120 províncias. Então ele nomeou 120 governadores. Então ele pegou 3 ministros e para governar essas 120 províncias, ele levantou 120 governadores. Um dos ministros era Daniel, ok?
e Daniel mostrou ser mais competente que outros ministros e governadores. O rei pensou em colocar inclusive Daniel como a mais alta patente do rei, devido sua capacidade. É como na empresa, você destaca, você faz as coisas com excelência e você vai galgando cargos melhores na empresa, porque a empresa sempre precisa daquele que é mais dedicado, daquele que é mais capaz, daquele que estuda, daquele que se dedica para ocupar os cargos de confiança da empresa. E não foi diferente com Daniel. Repito, o rei pensou em colocar na época o Daniel como a mais alta autoridade do rei, devido sua capacidade. Agora, os ministros e os governadores, eles tentaram achar um motivo para acusá-lo de mau administrador. Ou seja, os ministros e os governadores combinaram entre si para achar um motivo para acusar para o rei que o Daniel era um mau administrador. Então presta atenção como que é a obra do inimigo, como que ele faz. Ele vai tentar, em primeiro lugar, mexer, evidentemente, na sua parte profissional, colocando você numa situação difícil, onde as pessoas vão desacreditar em você. Foi o que, então, tentou fazer esses ministros e governadores, diminuindo Daniel, acusando ele, fazendo calúnia a respeito dele. Só que não encontraram, porque Daniel era honesto e direito, certo? Então, essa gente começou a incomodar Daniel, porque eles não pararam aí. Eles simplesmente, como não conseguiram através da parte profissional, eles começaram a mexer na religião de Daniel. Evidentemente, pelo testemunho de Daniel, vendo que ele orava 3 vezes ao dia, eles acharam jeito de mexer na religião de Daniel. E os ministros, os governadores, os prefeitos e autoridades procuraram falar com o rei Dário para impor uma determinada lei que pudesse punir essas pessoas que adoravam outros deuses e não o Deus que o rei adorava. Então falaram com o rei Dário a respeito disso. E surgiu o seguinte: o rei Dário, ele deu uma ordem, depois que foi consultado e provocado por essas pessoas, porque mexeu com a religião do rei Dário. Então o rei Dário deu uma ordem que durante 30 dias todos façam seus pedidos ao seu rei, ou seja, ao rei Dário, que as pessoas deviam fazer pedidos ao Deus do rei Dário. Se alguém, por exemplo, fizer pedido a qualquer Deus ou homem, será jogado na cova dos leões. Ou seja, se qualquer pessoa fizer pedidos que não seja o Deus que o rei Dário servia, ele seria jogado na cova dos leões. E de acordo com as leis dos medos e dos persas, essa ordem não podia ser anulada, em hipótese alguma. Então Daniel não participou dessa reunião. Quando eles tiveram essa reunião, fizeram de uma forma em que Daniel não tivesse presente. Mas quando ele soube desta lei, o que ele fez? Começou a murmurar, ele ficou no bar bebendo, ficou na rede social atacando o rei, a família do rei, essas coisas todas. Estou transportando para os dias de hoje. Ele chegou na sala, fez uma bacia de pipoca e ficou sentado assistindo televisão e chorando as mágoas e reclamando. Entrou na rede social para falar para todo mundo o que o rei fez. Um exemplo só. Não, ele não fez nada disso. Geralmente nós fazemos isso. Os problemas conseguem nos distrair e nos fazer perder bênção. E é interessante que uma bênção, ela pode
vir disfarçada, uma bênção pode vir disfarçada em uma dificuldade. Daniel não se abateu, porque as dificuldades limitam a visão. Se você se ater às dificuldades e ficar olhando para elas, você desvia do foco, você desvia do principal. Então o que Daniel fez? Pegou um pedaço de pau, foi lá e pegou e brigou com essas pessoas, bateu nessas pessoas que estavam perseguindo ele, também não fez isso. Bateu boca, também não fez isso. Ele foi para casa orar no andar de cima da sua casa, que tinha um quarto lá no andar de cima, com as janelas em direção a Jerusalém. Para você só poder entender, quando você abrir sua janela, se porventura você fizer isso, né? E for orar, ou se você subir numa sacada, porque você pode construir uma casa e deixar um lugar plano lá em cima, como pessoas constroem para descer helicóptero. Você pode fazer para poder orar de madrugada, para você orar também de manhã, e para você orar como se tivesse com a janela aberta em direção a Jerusalém, é só você se dirigir na direção do sol, de onde ele está nascendo assim, na direção do sol. Você estará orando em direção a Jerusalém. E ali Daniel, ele podia fechar a janela dele para ninguém ver ele poderia ficar quietinho de joelho no chão. Não, ele abriu a janela, ele não mudou a rotina, presta bem atenção. Ele não mudou a rotina dele com Deus. Não mudou. Ele orou 3 vezes ao dia, como sempre fez. Todo mundo observava que ele fazia isso. Então, eu faço uma pergunta, essa palavra tocou forte no meu coração. Peço perdão de ter parado para anotar, que eu não tinha pensado nisso. Eu quero fazer uma pergunta para você e para mim, antes de continuar. Qual é a rotina que você tem com Deus? Qual é a sua rotina que você tem com Deus? Que nós temos com Deus. Eu poderia falar da minha rotina, mas como eu disse, o meu horário ele é diferente do seu. Muitos que estão me ouvindo acordam logo cedo para ir trabalhar. Eu, como sou missionário itinerante, os meus horários são diferentes do seu. Mas qual é a nossa rotina diária com Deus? Qual a nossa rotina diária com Deus? Os inimigos, meu irmão, de Daniel, viram ele orando, não viram ele chorando, murmurando, porque fica mais fácil. É como numa luta, não sei se você de vez em quando aprecia luta, se você notar na luta de boxe ou de MMA que fala, né? Desculpa se eu falei errado. As pessoas protegem o rosto, ok? Eles não baixam a guarda. Então, quando nós reclamamos, murmuramos, nós baixamos a guarda para o inimigo nos atacar, fica mais fácil. Você está entendendo? Os inimigos de Daniel viram ele orando. O que ele estava fazendo? Ele estava se protegendo, se guardando. Ele não baixou a guarda para ficar murmurando por causa da situação. Ele levantou, ele continuou orando. Nossos inimigos precisam saber das nossas atitudes. Precisam saber que somos pessoas de oração, que somos pessoas de atitude e que a nossa vida está entregue nas mãos de Deus. Você está entendendo? Então, eles foram pedir ao rei Dário para prender Daniel. Eles já provocaram o rei para fazer essa lei, justamente para chegar
a esse ponto. E o rei fez de tudo para salvar Daniel, porque o rei gostava de Daniel. Respeitando a lei, ele teve que prender Daniel. De vez em quando vai surgir um barulho, porque o prédio aqui está sofrendo uma reforma, mas eu não posso parar de pregar o evangelho por causa de barulho. Só peço perdão a você, tá? Então o rei, ele fez de tudo para salvar Daniel, porque ele gostava de Daniel. Mas, respeitando a lei, a qual ele mesmo fez por influência dos inimigos de Daniel, ele teve que prender Daniel. Veja como é tremendo. O homem, ele pode fazer qualquer plano. Você e eu podemos fazer qualquer plano. Mas é Deus quem dá a última palavra. Isso está em Provérbios 16, capítulo 16, versículo 1. Vou repetir. Palavra escrita de Deus. O homem pode fazer qualquer plano, mas é Deus quem dá a última palavra. Acompanha, meu irmão, se você puder, Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 16. Veja que maravilha. Eu vou tomar um pouquinho de água, dá licença. Então o rei mandou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: espero, olha que lindo, que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Trouxeram uma pedra e com ela taparam a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel das altas autoridades do reino, para que mesmo o caso de Daniel, a lei fosse cumprida ao pé da letra. Versículo 18. O rei Dário voltou para o palácio, mas não comeu nada, nem se divertiu, como de costume. E naquela noite o rei não pôde dormir. Versículo 19. De manhã cedinho ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Ali, com voz muito triste, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Versículo 21. Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo a este, fechou a boca dos leões, para que não me ferissem, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele e também não cometi nenhum crime contra o Senhor, meu rei. O rei, muito alegre, mandou que tirasse Daniel da cova. Assim ele foi tirado e viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois havia confiado em Deus. Toda pessoa que confia em Deus, nenhum mal chega até essa pessoa. Louvado seja Deus por essa palavra até aqui. Versículo 24. Em seguida, o rei mandou que trouxessem os homens que tinham acusado Daniel. Todos eles foram com as suas mulheres e seus filhos jogados na cova. E antes mesmo que chegassem no fundo, antes de bater no fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram. No alto, já pegou e foi mordendo, despedaçando. Então o rei Dário, versículo 25. Então o rei Dário escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raças e línguas do mundo. A carta dizia o seguinte: olha, meu irmão, que coisa maravilhosa. Felicidade e paz para todos. Eu ordeno, isso o rei Dário que escreveu. Olha a virada que deu. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora, pois ele é o Deus vivo que vive para sempre,
o seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim. Versículo 27 e 28, terminando aqui. Ele socorre e salva no céu e na terra, ele faz milagres e maravilhas, foi ele quem salvou Daniel, livrando-o das garras dos leões. E Daniel continuou a ser uma alta autoridade no governo durante o reinado de Dário e depois durante o reinado de Ciro da Pérsia. Meu irmão, minha irmã, que coisa maravilhosa! Essa era a rotina de Daniel. Qual é a nossa rotina diária com Deus? Às vezes reclamamos, meu irmão, minha irmã, que não somos protegidos, que temos falta disso ou daquilo, mas nós caminhamos com as nossas próprias pernas, com os nossos próprios pensamentos, e a gente vai dia após dia, não fala com Deus, não tem amizade com Deus, não anda alinhado com Deus, não ora, não lê Bíblia, não ouve louvor e vive reclamando. Ai, por causa disso. Ai, por causa daquilo. Veja o exemplo de Daniel. Embora o rei Dário não era inimigo dele, ele gostava do Daniel, ele foi obrigado a cumprir a lei, porque senão seria um rei relapso, como que faz uma lei e não cumpre. Mas os inimigos foram punidos, foram jogados na mesma cova que Deus deu livramento para Daniel dentro da cova. Deus poderia dar livramento e nem permitir que ele entrasse na cova, mas entrar foi uma coisa importante para mostrar a grandeza do nosso Deus. Talvez a gente não entenda, conforme eu disse, que uma bênção pode vir disfarçada em dificuldades. E nós murmuramos durante a dificuldade, onde nós deveríamos glorificar a Deus, dizer eu confio em Deus, sabe? Ao ponto de que o médico vai dizer, eu vou ter que amputar o seu braço, ter que cortar, o senhor vai ficar com uma mão só. Eu vou cortar a sua mão, tem que amputar, surgiu uma enfermidade aqui, eu vou amputar. E você glorificar a Deus e as pessoas não entender e perguntar para você, você vai perder o braço, vai amputar, você está dando glória a Deus, por quê? Porque Deus é tão bom que Ele me deixou ficar com o outro. E com o outro braço eu posso fazer muita coisa. Posso glorificar a Ele, posso escrever, posso digitar, posso dirigir. Você está entendendo, meu irmão? Na dificuldade, Daniel manteve a rotina dele com Deus. Uma rotina de oração, uma rotina de adoração. E o Deus que nós servimos foi exaltado através da vida de Daniel. Como podemos, no serviço, as pessoas verem revista pornográfica ou site pornográfico no computador, durante o trabalho, ou no intervalo, não interessa, e a gente participar disso? Como que o nosso Deus pode ser glorificado através da nossa vida, se Deus abomina o pecado? Pense nisso. Qual tem sido a sua rotina diária com Deus? Pense nisso. Pratique tudo que falamos. Eu tenho certeza absoluta que seus inimigos serão punidos por Deus. Você não precisa pôr a mão em ninguém. Deixa Deus fazer justiça por você. Amém? Deixa eu orar. Senhor Deus, Pai
querido e amado. Obrigado por essa pessoa que teve a paciência, meu Pai, de ouvir essa reflexão. Me perdoa pelos barulhos da gravação, Pai, que está tendo uma reforma aqui do prédio ao lado, mas eu fiz com amor, meu Pai. Abençoe essa pessoa que me ouve, a família dessa pessoa. Dê a ele tudo que ele precisa, meu Pai, principalmente sabedoria, para ter uma vida diária contigo de adoração, meu Pai. Que a rotina dessa pessoa seja uma rotina em que ele ou ela que me ouve encaixe o Senhor na vida dessa pessoa. Que essa pessoa tenha um tempo de oração, um lugar para orar, que possa todos os dias buscá-lo e dizer ao Senhor: Pai, como o Senhor é bom, mas eu preciso, Pai, do teu amor, da tua misericórdia, do teu perdão. Que essa pessoa possa levantar a mão e dizer: obrigado pela vida, obrigado pela saúde. E é no nome de Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Obrigado. Eu sou o missionário Marco Antônio Ripari, da cidade de Campinas, São Paulo, Brasil. Passamos um tempo curto, né? Mas foi interessante. Obrigado pela sua amizade. Prazer em te conhecer. Obrigado. Não desista. Desistir é coisa para fracassado. Você não é fracassado. Deus não te deu um espírito de covardia.